Nas últimas semanas de 1889, a tripulação de um navio de guerra brasileiro ancorado no porto de Colombo, capital do Ceilão, atual Sri Lanka, foi pega de surpresa pelas notícias alarmantes que chegavam do outro lado do mundo. O Brasil havia se tornado uma república. O Império Brasileiro, até então tido como a mais sólida, estável e duradoura experiência de governo na América Latina, com 67 anos de história, desabara na manhã de 15 de novembro. O austero e admirado imperador Pedro II, um dos homens mais cultos da época, que ocupara o trono por quase meio século, foi obrigado a sair do país junto com toda a família imperial. Vivia agora exilado na Europa, banido para sempre do solo em que nascera. Enquanto isso, os destinos do novo regime estavam nas mãos de um marechal já idoso e bastante doente, o alagoano Manuel Deodoro da Fonseca, considerado até então um monarquista convicto e amigo do imperador deposto. Essas e outras histórias surpreendentes estão num livro, 1889, do autor Laurentino Gomes. Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Começamos um pouco diferente hoje, né? Mas por que a gente está falando, por que a gente começou falando esse resuminho aí do que é o 1809, do Laurentino, 1889, do Laurentino Gomes? Primeiro, para dar parabéns para a República. Parabéns para a República Federativa do Brasil. Não é isso? Que amanhã, para quem não sabe, o feriado dessa quarta-feira, 15 de novembro, é Proclamação da República. Não, quinta-feira É Proclamação da República, que tem a ver exatamente com esse texto que a Fernanda leu, que é um pouco a história de como aconteceu a Proclamação da República. A história de como começou a nossa história. Isso. E como ela se repete, assim. E como ela se repete. E a gente está aqui hoje um pouco para falar sobre isso, né? Para falar sobre história. A gente vive num momento tão difícil, sem entrar em partidarismos, por favor, a gente não quer entrar em nada disso, mas a gente vive num momento muito difícil em que parece, pelo menos nos parece, que as pessoas estão perdendo um pouco a noção da história, do que é história, do que é a história do nosso país. E aí tem um dado, eu estava até vendo aqui sobre a programação, que é isso. Antes, nas escolas, a gente estudava muito e tinha aquelas coisas, eu não sei se hoje, né, a gente vai envelhecer, não sabe exatamente o que está sendo feito. Minha filha ainda está muito nova, não chegou nessa fase ainda na escola, mas assim, tinham várias atividades. Então a gente faz aqui, entre elas, fazer desenho temático, criar e organizar peças teatrais ou musicais, escrever redações sobre a democracia ou a república, escrever poemas ou canções sobre o assunto, desfilar em homenagem à pátria, cantar o hino nacional, enfim, várias atividades que todas elas carregadas de um certo patriotismo, né? Sim. Ou de nacionalismo, enfim. A gente ficou acostumado a tanto falar nisso e de um certo... toda vez que o nacionalismo é levado ao extremo, a gente vai chegando perto daquela coisa do autoritarismo, fascismo, enfim, todo esse papo que é recorrente, mas um pouco não faz nada mal, né? Não. Eu acho que esquecer também disso faz a gente esquecer a nossa história, né? Eu acho que tem algumas palavrinhas que são chave para a gente entender isso, né? Eu acho que não é a noção da pátria, não, é a noção de país. É a noção de país, é a noção da república, é a noção do que significa ser uma república, que é essa historinha toda que a Fernanda contou aqui. O que era uma monarquia e depois virou uma república, né? Para a gente entender um pouco isso. Eu vou além. Na verdade, assim, a história, você conhecer a história de um país, né? É você conhecer a sua história e você saber que alguns mecanismos, algumas engrenagens, algumas atitudes, a história ela é cíclica. Uhum. E são vários, né? Um país é composto de vários erros, de vários acertos, exatamente para a gente não errar de novo. Uhum. E a história é muito importante nisso. Eu não gosto da história muito quando se fala patriotismo, porque essa palavra ficou muito carregada de uma perda de direitos no Brasil, com a desculpa desse patriotismo. Mas eu concordo, né? Eu concordo com você na história de que, às vezes, a nossa história ela precisa hoje ser contada cada vez mais de forma mais
enfática, sabe? Os meninos precisam gostar e entender Isso, mais exatamente. a nossa história. Que seja, gente, eu sou uma pessoa que, de verdade, eu me emociono ainda com o hino nacional. Claro. Sabe, eu me emociono, de verdade, eu me emociono com o hino nacional, eu me emociono quando eu vou votar. Sabe, isso tudo faz parte da nossa história, são os nossos direitos, e que eu acho que conhecendo a história, você sabe exatamente para onde o seu país está caminhando, para onde você quer que ele vá, e eu acho que é isso, entendeu? Tá aí, eu confesso que assim, é total ignorância mesmo, não sei. As crianças continuam aprendendo o hino nacional nas escolas? Pois é, Não por isso sei. que eu falei, assim, Não sei. Eu tenho eu não, filhos. minha filha não chegou assim. Por Minha favor, filha, se você aliás, sabe, responda pra não, gente. do hino eu falo. Ela aprendeu Sim. sim na escola, Então tá. né? Foi uma das Ok. primeiras coisas e tal. E quando eu falo, na verdade, Fernandinho, de patriotismo, assim, pensando nos Estados Unidos, aí vamos, né, pegar como parâmetro. Eles agora, né, caminharam no governo mais de esquerda para de direita e tal, mas assim, o americano, ele é patriota sempre. Assim, eu não sei até que ponto. É justamente, se isso caminhando para o extremo. Agora, eles amam a nação, acho que é isso. Assim, eu o acho que a país, amam a palavra é bandeira, enfim. eu acho que a palavra é essa, é a nação. É o sentimento de nação. Mais do que o sentimento do patriotismo, né? Porque aí eu concordo com o Fernando. Nacionalismo, tô É falando o assim, sentimento né, da dos nação, é o dois sentimento lados, do que é a sua nação e como você pertence a ela. E aí é o seguinte, para você estudar a história, né, para você entender a história, não é necessariamente, não precisa ser e não é necessariamente uma coisa chata. Né? Sim, Por quê? sim. Esse livro que a Fernanda leu, o início do livro do Laurentino Gomes, é um romance, gente. Não, é É um maravilhoso. romance, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Né? Na verdade, ele é o final de uma trilogia Isso. que começou com 1808, né, que quando o Dom João VI veio para o Brasil, continua com 1822, com a independência do Brasil, e passa para 1889, com a proclamação da República, e contado de uma forma, fica a minha dica aqui, contado de uma forma muito leve, muito bacana. É, assim como outros. E aí a gente começou a procurar algumas coisas que falam Para da entender a nossa do história, Brasil, né? E eu fui pros filmes, né? Fui pros filmes que eu acho... O cinema sempre é uma maneira muito relaxada de você contar a história do Brasil. Relaxada no sentido de que, assim, você até pode, esses filmes até podem, eu acho que até devem ser mostrados em sala de aula para ilustrar, para mostrar para os meninos que, olha, isso que você está lendo aqui no livro de história é isso aqui, ó, olha a imagem. Claro que, assim, de uma forma dramatúrgica, né? Mas é muito legal você imaginar que muita gente já se preocupou com isso e fez filmes sobre a história do Brasil. Eu peguei uma lista, claro que assim, tem milhares de listas, milhares de filmes e tal, e eu estava fazendo um apanhado aqui. É impressionante como que o período da ditadura do Brasil é o período mais fértil em filmes Histórias, feitos, né? em filmes feitos sobre a história, Antes né? da ditadura, vamos falar aqui de Carlota Joaquina, Isso, né? da Carla Camurati. Quem não viu, veja. Eu até estou com vontade de rever de novo. Eu também. Que não é a Carlota Joaquina, que era infanta espanhola, mulher de Dom João VI, que casou com ele em Portugal, veio para o Brasil com a comitiva portuguesa, quando eles saíram, né, fugidos lá de Portugal. E é um filme também muito importante porque é a retomada do cinema brasileiro Isso. lá em 1995. Isso. Na ponta de Darim. Na falta de Darim, O- vamos de Marco Nanini. Né? O cinema brasileiro, para quem não sabe, estava em franca decadência, não em franca decadência, mas estava tudo parado, sem financiamento, sem estímulo. E a Carla Camurati, além dela ter participado dessa retomada do cinema brasileiro, aí que está a história. O brasileiro foi ao cinema, viu Carlota Joaquina, começou a dar valor para o filme brasileiro, se interessou e começou a sentir orgulho de novo do nosso cinema. Então, eu citei o Darim, né? Mas é legal a gente lembrar que aí na retomada, quando o cinema brasileiro já tinha colocado o nariz para fora d'água, nos aparece o Guilherme Fontes com aquele famoso projeto, né? Chateau, quem não viu,
O nome diz tudo. É chato e é chato, tá? Mas o livro é legal. O livro é legal, não. O livro é muito A legal. história do Assis História. Chateaubriand é O maravilhosa. livro é muito legal e é parte da história do Brasil. É também um livro que pode ser ensinado em colocado em sala de aula, né? É E aí, maravilhoso. voltando nessa lista que eu peguei, eu já falei desse período todo, né? Que é o período da ditadura, é o período mais fértil em termos de obras filmadas, né? Então aí a gente pode citar vários, desde o Que É Isso, Companheiro, até... deixa eu pegar alguns Pra Frente aqui. Brasil, que foi o primeiro Pra que eu Frente vi. Brasil, Sim. Memórias do Cárcere, Batismo de Sangue, um que eu adoro, que é esse que eu queria destacar, que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É o mais poético, né? Deles, Porque eu ele é acho. poético. Assim. Ele Né? Não sei se vocês estão ligando o filme, consegue é o ser filme do Karl leve Hamburger. dentro do tempo, assim, leve em alguns momentos. É poético mesmo, né? Esse filme é de 2006. A né? Vida é Bela, A falando Vida é sobre Bela. nazismo, é, né? É um filme que a história é baseada na vida do diretor, né, do Karl Hamburger, que é um filme conta a história de um menino que ele fica sob a guarda de um judeu ortodoxo quando seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo. Claro, no próprio filme Na a gente época da fica ditadura. sabendo que eles tinham ido para clandestino, né? Eles tinham virado clandestinos. Só lembrando que no caso do Pra Frente Brasil, eu não lembrava, eu vi esse filme há muito tempo mesmo, foi o primeiro que eu vi sobre o tema. O personagem principal, lá vivido pelo Reginaldo Faria, ele é confundido com ativista político, isso, né? essa é a Ele é um história do cidadão filme. comum, trabalhador, enfim, e aí ele sofre tudo aquilo que Eu sofre. lembro, ali. o Pra Frente Brasil foi um filme que marcou muito Pesado. mesmo. Foi, Porque ele foi um filme foi. bem pesado, que eu me lembro muito bem na época que ele foi lançado. Era um filme pesado para a época, e a gente tem que lembrar, ele é de 1982, não é isso? É. Gente, Sobre o Brasil dos anos 70. o que era o Brasil de 1970, né? 1982 ainda, né? O que era o Brasil de 1982. Então, vocês imaginam, 1982 a gente ainda vivia, era o final ainda do período de ditadura, mas a gente... mas ainda era. Ainda era, e um filme desse sendo lançado, mostrando as torturas, mostrando tudo que aconteceu, foi bem inovador para a época, né? E aí, outra coisa que eu reparei é que, eu não sei se é uma questão de timing, ou uma questão de interesse ou desinteresse e tal, como que este período recente da história do Brasil, que cá entre nós, independente da sua posição política, é super rico, né? É um período riquíssimo. Tem muito pouca coisa sendo feita. Então, assim, nessa lista aqui, nessa lista aqui, a gente tem o filme do Lula, a gente tem o filme da Polícia Federal, temos o filme do Plano Real e o filme, esse documentário, o processo da história do impeachment da Dilma. E a série do Netflix. E a série do Netflix, vou falar do mecanismo. Né? Só uma coisa curiosa lá, voltando para a gente terminar, falando ainda do dia 15, né, da proclamação da República, que, de novo, em religião e política, tudo começou por interferência do Império na escolha e na organização do clero, hein? Já sim. tinha uma É escolha com a verdade, religião, é verdade. um mal-estar ali gerado, É ou verdade. seja, essas coisas vão caminhar na nossa E história aí, desde sempre, isso aí a assim. gente vê, né, gente? Por isso é que é tão importante a gente estudar a história e voltar a ela cada vez mais. Por exemplo, isso é um exemplo maravilhoso de que religião e política não combinam. Não combina. Embora tenham sempre andado juntos e misturados. Juntos E e aí misturados. Tudo a gente junto e precisa misturado. entender isso. Tudo junto E, e assim, misturado. e quando dá merda, é porque elas se chocam e não dá certo. E Não dá certo. Então aí, fica a dica para vocês, não só dessa lista que a gente falou. Só uma coisa, a gente estava falando essa história da proclamação da República, era o Pedro II, né? sim, Dom Pedro Dom Pedro II. II. E eu quero deixar aqui registrado a minha admiração por Dom Pedro II, porque se vocês puderem, gente, pesquisem sobre ele, leiam livros que contam a vida dele, porque ele era um cara de verdade muito legal. Deixa eu só ler uma coisinha para Rapidinho vocês aqui sobre ele. o Dom Ele era Pedro II. muito legal, gente. O Dom Pedro II, além dele, durante o reino dele, a gente viu a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vimos a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, Colégio Pedro II, Imperial Escola de Belas Artes, e sabe quem eram os correspondentes, com quem ele se correspondia, né, de cartas na época, né? Gente como Richard Wagner, sim, o compositor Richard Wagner, Louis Pasteur, Alexander Graham Bell, sabe o cara do telefone, né? E por aí vai. E outra coisa que eu achei sensacional é a paixão por linguística de Dom Pedro II.
ele estudou sempre novas línguas e ele era capaz de falar e escrever não somente em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. Tá Aê, vendo vocês? Pedrão. Mas não é só isso, não. Ele fez o Jardim Botânico, ele fez a Floresta da Tijuca. Ele era um cara que não é que preservava, que ele defendia a democracia, defendia os direitos civis, defendia os direitos das pessoas. Ele pagou bolsa de estudo para uma galera Pagou bolsa de estudar estudo, música, isso. arte. Enfim, ele era um visionário, ele era um cientista, ele era um linguista, ele era maravilhoso. Fico com a frase de Charles Darwin sobre ele. O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Poxa, Meu respeito. Poxa, Marechal Deodoro, você não devia ter traído Não ele devia assim. ter traído ele, Deodoro. Talvez com ele o Brasil fosse diferente. De mas repente, Faz né? parte. A gente ama o Brasil mesmo assim. A gente é uma república A mesmo gente assim. mesmo assim. Né? Um Então é grande isso, beijo. gente. Beijo, abraço. Bom até semana que feriado. vem.